Estava eu conversando com meu amigo Herácliton do Mandíbula Podcast, o meu podcast que vocês podem acessar, nós temos episódios novos todas quintas-feiras. Nós estávamos conversando sobre Titanic. A gente estava falando sobre como algumas pessoas gostam de menosprezar essa obra. Talvez porque tenha sido um grande sucesso, ou então por pensarem que é apenas uma obra de um romance bobo. A gente estava falando que é um grande filme, é um filme com vários méritos. E aí eu decidi elencar alguns dos motivos que eu acredito serem os principais para que Titanic tenha virado esse grande sucesso. Então é isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. O primeiro ponto forte de Titanic é o próprio diretor, o James Cameron. O James Cameron tá aí nessa saga dele, vai fazer 5 filmes de Avatar. Muitas pessoas não gostam do trabalho do diretor, acham que são filmes mais simplistas e tudo mais. Mas a verdade é que ele é um grande comunicador. O Titanic é um filme que alcançou um público gigantesco ao redor do mundo inteiro. E fazer isso não é uma tarefa fácil. Se a gente for analisar as obras do James Cameron, elas estão sempre muito baseadas em uma estrutura bem parecida com as dos mitos. Você tem, por exemplo, o trabalho do professor Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, ou então do Christopher Vlogger, com A Jornada do Escritor. O James Cameron, ele parece beber muito bem dessas estruturas que estão se repetindo ao longo da existência da humanidade, estruturas de como se contar uma história. E ele sabe muito bem como fazer isso. Ele sabe o que vai dar certo, não só na estrutura da história em si, mas em todos os outros aspectos, na tecnologia, nos efeitos especiais, no próprio casting, no tipo de personagem que vai estar dentro da sua história. Tudo isso. Ele é responsável não só por Titanic, Avatar, mas por Exterminador do Futuro 2, Alien 2, que são filmes que fizeram um sucesso gigantesco. E é um diretor que precisa ser reconhecido pelo que ele alcança, pelo que ele consegue fazer. Ele tem uma mente que atinge várias pessoas ao redor do mundo, e isso não é uma tarefa fácil. O segundo ponto importante para Titanic ter dado certo é, de fato, a tragédia em si. Nós vamos ver Titanic, ou as pessoas na época iam assistir Titanic, sabendo que uma grande tragédia envolvia aquela história. Todo mundo já sabia do final do filme. E aí, isso pode ser tanto um ponto positivo, como também um ponto ruim da obra, um ponto que atrapalha a obra. Afinal de contas, como fazer um filme ficar interessante se todo mundo já conhece o final da obra? Existe, é claro, o desafio técnico de construir ou reconstruir aquele acidente, aquela tragédia, e de fato eles conseguiram. É bem impressionante o que eles realizaram na época, então era ainda mais, toda aquela obra em si. E, é claro, eles precisavam construir algo que puxasse o público para continuar naquela obra. Porque Titanic já foi contado em outros filmes, não existe apenas um filme do Titanic. Então por que essa obra foi tão interessante? Porque ela teve esse alcance tão gigantesco. É tudo culpa do Leonardo DiCaprio? Eu acho que não, mas ele também é uma peça fundamental para isso acontecer, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Um claro ponto de conexão entre o público, inclusive um público mais jovem na época, eram os protagonistas. A Kate Winslet e o Leonardo DiCaprio formaram um casal que de fato chamava a atenção de muitas pessoas. Eles tiveram uma química fantástica e os seus personagens são super interessantes. E o casting do filme como um todo super funciona. Mas além do casting do filme, não dá para depender apenas de teoricamente ali pessoas que vão chamar pela sua aparência. Não, os personagens também precisam ser interessantes. E eu tava refletindo bastante que Titanic só tem uma protagonista, que é justamente a Rose. O Jack, ao longo da obra, ele não passa por muitas transformações e ele percorre a obra inteira sendo feliz, ajudando a Rose a perceber algumas questões, mas ele em si não passa por tantas transformações. É claro, ele tem aquele final que todo mundo já conhece, ou não, então não vou entrar em tantos detalhes, mas durante a obra inteira ele é um personagem que ele tem uma função dentro da obra, mas ele não necessariamente é protagonista. Quem é protagonista é a Rose. A Rose, ela nos dá a experiência como público. Nós acompanhamos aquela obra através dos seus olhos, principalmente. Por mais que nós tenhamos vários momentos com o Jack em si, é a Rose que passa por uma grande transformação. Ela começa a obra em depressão. Ela tem tudo, teoricamente, Ela é rica e tudo mais. Ela tem tudo do mundo material, mas ela não tem nada do mundo emocional. E isso é algo que faz com que ela quase se mate. E aí, é claro, ela é salva ali pelo Jack, convencida ali pelo Jack a ficar, a não pular, e eles iniciam o romance entre os dois. E a Rose
Rose vai passando por várias transformações. Ela vai entendendo ao longo da história que o valor das coisas está muito mais no campo emocional do que no campo material. E se você for pensar, a história do Titanic, ela foi ainda mais inteligente. Por quê? O James Cameron não só conta a história no tempo do filme, ele também conta a história nos tempos atuais, digamos assim, com a Rose já mais velhinha, contando aquela narrativa inteira. Então nós descobrimos o filme através do seu olhar. E esse protagonismo dela é muito interessante, porque esse arco de aprendizado acontece também no final do filme. Nós saímos com essa lição. O que ela faz com aquele diamante? Isso está muito conectado à mensagem daquela obra, que é justamente o que importa são as nossas relações como seres humanos. É porque a vida é curta, um grande acidente pode acontecer a qualquer momento, e o que importa não é o material. O material, ele vai ficar independente da gente ou não, e ele não tem importância. Ele é apenas algo material. Já as relações, elas nos transformam como seres humanos. Esse, na minha opinião, é um dos pontos mais importantes para Titanic ter dado certo. E além dessa protagonista tão bem construída, essa relação entre os dois, nós temos então essa transformação ao longo da obra como um todo. Não é só com eles que isso acontece. Nós temos ali dentro dos coadjuvantes demonstrações do mundo rico e do mundo pobre. Quem é mais feliz dentro daquela obra? Quais deles dançam, bebem, se amam? São justamente aquelas pessoas que estão conectadas através do calor. O filme é bem forte em relação a isso, tanto que uma das únicas pessoas ricas que aproveita de fato a vida é uma pessoa que é rica há pouco tempo, que era pobre há alguns meses ou anos atrás. Que é uma personagem que abraça o Jack dentro daquele novo mundo. Então olha só que interessante, né? Como o filme, ele não está retratando apenas uma tragédia. É um filme que tenta passar uma lição, que tenta passar uma mensagem com a sua obra através dos seus personagens e dos acontecimentos. Para finalizar, o último ponto de sucesso dentro desse filme é justamente o espetáculo como um todo, né? É um filme espetacular, é um filme belíssimo, é um filme com grandes músicas, com grandes interpretações, com relações muito bem feitas e com efeitos especiais que, principalmente para a época, funcionavam e muito. Eu não reassisti Titanic, então eu não sei se o filme ele tem ali, né, tenha envelhecido mal. Mas é um filme que está na minha mente de forma muito enraizada, porque de fato o que o James Cameron fez foi construir uma história que ela ficaria na mente do público ao redor do mundo inteiro. Nós já ouvimos várias histórias de amor, nós já ouvimos várias histórias sobre cobiça, várias histórias sobre humanidade, né, sobre respeitar um ao outro, e o James Cameron ele pegou tudo que tem do melhor dessa universalidade e colocou dentro da sua obra Titanic, que por acaso é sobre uma tragédia, mas principalmente conta a história dos seres humanos e como a gente pode se relacionar. Então, essa é a minha análise de como o Titanic virou esse grande sucesso, virou esse filme internacional. Me conta aqui nos comentários se você gosta ou não desse filme, e se você gosta, por quê? E se você não gosta também, justifique aí sua resposta, porque é muito difícil um filme ruim ter essa dimensão e durar tão bem, né? Perdurar tão bem pelo tempo como um todo. Então, eu acho importante a gente reconhecer as obras, não só pelo seu tamanho ou por onde elas vieram, mas principalmente pelo impacto que elas tiveram no mundo. Fechou, pessoal? A gente se encontra no próximo vídeo.